Boa tarde, ouvintes. Hoje eu e meu grupo estamos aqui para entrevistar a professora Dulcineia. E o grupo é composto por Valéria, Taila, Miguel, Karina, Cauã, Otávio, Luana e Luiz. Somos estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Sinésio Costa, em Riacho de Santana, Bahia. E estamos aqui agora no Sesc Conecta, que é o podcast que tem o intuito de conectar nós estudantes com o universo profissional. No quadro Construindo o Futuro, alinhado ao componente curricular Projeto de Vida e orientado pela professora Jéssica. Vamos começar, então, sobre temas ligados ao mercado de trabalho e, para isso, contamos com a participação de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, trazendo suas experiências, dicas e histórias para inspirar a gente a construir o nosso próprio caminho. Nesse episódio, vamos conhecer um pouquinho sobre a área de Linguística, Artes e Letras. Então, estamos recebendo aqui a professora de língua portuguesa, Dulcineia. Oi, Dulce. Antes de iniciarmos, gostaríamos de agradecer pela disponibilidade, paciência e por nos conceder esse espaço diário. É muito importante para nós ter esse momento de troca que, sem dúvida, vai enriquecer muito mais a nossa aprendizagem. Para começar, pode se apresentar para os nossos ouvintes. Boa tarde, Thalia, Valéria e demais estudantes aqui presentes. É um prazer estar fazendo parte desse momento, conversar um pouquinho com vocês, né, em relação à temática tão importante, né, quanto a construção, ao projeto de futuro, né, e principalmente enquanto professora da área de linguagens. Espero poder contribuir, né, e deixar, de certa maneira, uma inspiração para vocês a partir da minha experiência. Agora vamos para os blocos de perguntas. O que a motivou a seguir essa profissão específica de professora de português? Bem, Thalia, eu vou começar a história do início, porque de verdade, sobre a opção de ser professora de português, foi algo que surgiu a partir das oportunidades, né? Após eu ingressar na profissão, na docência. Inicialmente, eu comecei com formação básica ainda, fiz o magistério, comecei dando aula para o ensino fundamental 1, uma turma de quinta série naquela época, e ali, né, nas aulas, como naquela época o professor era professor de todas as disciplinas. Então, uma disciplina que me chamou a atenção realmente foi a de língua portuguesa, por ter essa capacidade, né, de ser uma disciplina ampla, né, que se trata da linguagem, enquanto eu percebi ali que a linguagem ela é constitutiva do próprio ser humano. É através da língua que acontece o diálogo, a troca, as interações, a comunicação. A palavra é poder. E isso, de certa forma, acabou despertando em mim o interesse, né, de continuar estudando, de fazer uma faculdade de letras. E após alguns anos atuando no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, tive a oportunidade de concorrer a um vestibular, no qual fui aprovada, vestibular de letras, português e literatura. Após a graduação, fiz o concurso público, né, e comecei a ensinar no ensino médio. Então, assim, foi uma descoberta que aconteceu no decorrer da minha prática pedagógica mesmo. O que é preciso para fazer para se tornar um profissional dessa área? Assim, a área de linguagem compreende as disciplinas de educação física, língua inglesa, língua portuguesa e artes. Para se tornar um professor, né, para exercer a docência, é necessário que o aluno passe pela formação básica, que compreende o ensino fundamental 1 e 2, e o ensino médio. Mas o que dá habilitação para exercer a docência é uma licenciatura. No caso, né, para exercer a função de professor de linguagem de algum desses componentes curriculares, é necessário que o estudante faça uma licenciatura em letras português, letras inglês. Aí ele estará habilitado a dar aulas. Falando em formação, como a senhora está fazendo um mestrado e atuando como professora ao mesmo tempo, queria saber como é que é essa experiência de fazer os dois de uma vez só. Experiência desafiadora, bastante complexa. O mestrado era um sonho, eu acredito que seja um sonho de qualquer professor, porque a profissão professor, ela perpassa pela questão da formação continuada. Então, assim, é uma profissão dinâmica, complexa,
que ela precisa estar em constante evolução. O profissional ele precisa estar se inovando, porque a educação precisa atender a perspectiva do contexto social, histórico, político do seu tempo. Então, para mim, é a realização de um sonho, mas é um desafio muito grande, né? Porque a atividade que a gente exerce enquanto professor, ela é uma atividade que cobra bastante, né? Tem muita demanda. O mestrado também demanda tempo, dedicação, estudo. Está sendo difícil, sim, conciliar essas duas funções. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Né? No final vai dar tudo certo, se Deus quiser. Falando de sua profissão também, qual que você acha que é o mais difícil de balancear a sua vida pessoal e a sua profissão? Então, ainda pensando, né, retomando a ideia de como está sendo conciliar mestrado e profissão, a profissão de professor é uma profissão linda, é uma profissão essencialmente humana, mas ela é uma profissão em que fica meio que difícil dissociar a vida pessoal da vida profissional, porque algumas atividades elas não se findam aqui quando a gente trabalha o horário na escola, elas continuam, a gente leva para casa, ou até mesmo quando a gente dá uma aula, a gente vai com aquilo em mente. Será que ficou claro? O aluno aprendeu? Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Então, ela é uma profissão que ela, de fato, o objetivo dela é ajudar a melhorar, a aprender, né? A construir sonhos. Então, é algo que a gente precisa ter bastante cuidado, né? Para conseguir, de fato, priorizar, né? O que é pessoal, separar, viver em momentos diferentes. Porque a profissão professor é profissão vida. É profissão em que você sai da escola, mas a escola continua dentro do pensamento, né, de atividades. São atividades que a gente ainda precisa levar para casa para fazer. Mas é o desafio, acho que é um dos principais desafios, né? A gente convive hoje com alguns professores, né, que diante do impacto do trabalho, surgem até, digamos assim, consequências psicológicas, emocionais, de adoecimento, né, excesso de preocupação, porque lida com histórias, lida com vidas, né, é um trabalho que precisa de um retorno do aluno em sala de aula, e na maioria das vezes, se não ocorre de acordo com o planejado do professor, se não há recepção, retorno, isso não deixa de impactar o professor. É daí que há necessidade do professor equilibrar bastante, né? Ter consciência disso e aprender também, de certa forma, a se cuidar nesse sentido. Certo, Miguel? Certo. Ainda falando da sua profissão, o que você diria que é um ponto positivo e um ponto negativo de ser professora? Assim, existem pontos positivos e pontos negativos, realmente, dentro de qualquer profissão. Eu acredito que na docência isso se configura em um maior grau, né? Existem pontos positivos. Eu, particularmente, gosto muito da minha profissão. Eu não vou dizer assim que foi uma escolha que fiz, não, foi uma oportunidade que tive e que eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu sou a terceira filha de um casal de agricultores, de camponeses, terceira de 7 filhos. Então, assim, essa profissão para mim e a educação dentro desse contexto foi uma oportunidade que me possibilitou uma mudança de vida. Então, eu faço aquilo que eu acredito que funcionou na minha vida como algo que trouxe uma mudança, uma melhoria. Então, assim, os pontos positivos é a possibilidade que eu tenho como profissional de contribuir, né, para que demais alunos também tenham sonhos, né, consigam alcançar projetos, consigam sofrer mudanças em sua condição de vida. Então, assim, o ponto positivo é o fato também de a gente estar em constante atualização. O professor ele precisa estar acompanhando as mudanças. Se eu, por exemplo, recordo do trajeto que tive na minha profissão, do início até agora, eu comecei uma sala de aula em uma escola em que não havia internet, computadores, né, não havia nenhuma dessas tecnologias digitais. Então, a aula era dada de forma expositiva e com quadro e giz. E muita coisa nesse percurso de tempo mudou de lá para cá. Então, a gente vai fazendo essas adequações
à medida que a gente também vai aprendendo, vai se desenvolvendo, certo? E os pontos negativos dentro desse processo todo é o fato de, às vezes, a gente, da sobrecarga mesmo de trabalho, né? Da carga horária que vai além daquilo que a gente faz aqui na escola. Porque a gente precisa planejar, né? Correções de texto, correções de atividades. Então, a gente acaba sofrendo, de certa maneira, uma sobrecarga. Há também, atualmente, uma cultura de desvalorização do profissional docente. Há também, devido digamos assim, ao desenvolvimento das mídias digitais, há, de certa forma, uma competição, entre aspas, né, do profissional docente em sala de aula com todas as telas, com todas as IAs, né, porque hoje o conhecimento ele está em todo o espaço. Então, o professor hoje não é mais aquele que transmite o conteúdo, mas é aquele que ajuda o aluno a desenvolver um olhar crítico. Então, assim, o desafio se torna maior. Não que isso seja um ponto negativo, mas que isso seja, de certa forma, um pouco complexo, né, para lidar. E ele passa a ser um ponto negativo quando a escola, de repente, não consegue acompanhar, né, todas essas mudanças e os professores começam a ficar muito preocupados com essa questão, a ponto até de não se sentirem bem. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que os pontos positivos da profissão, eles superam em grande medida os pontos negativos. Porque, como eu disse, pontos positivos e negativos, eles existem em qualquer, né, desenvolvimento de qualquer atividade humana. Ok. Como você caracteriza sua rotina de trabalho? Minha rotina de trabalho. Então, é uma rotina de trabalho, eu penso que bastante complexa, né? Principalmente no momento em que a gente não dissocia a vida pessoal da vida profissional. Então, eu sou mulher, mãe, estudante ainda, né? Estou estudando. E é uma rotina bastante exaustiva, mas uma rotina também com sentido e por ter sentido, quando a gente busca sentido em tudo aquilo que a gente faz, passa a ser uma rotina prazerosa, certo? Quando a gente estabelece metas, quando a gente tem um foco. Então, assim, a minha rotina de trabalho, ela tem, de certa forma, um volume muito grande de atividades a serem desenvolvidas, né? Por conta mesmo da minha profissão, que exige isso, e também por conta da vida pessoal, né? São muitas outras funções que eu tenho, né? Enquanto mãe, enquanto esposa, e aí é uma rotina excessiva de trabalho, mas é uma rotina agradável. Eu aprendi a lidar com isso, né? A equilibrar todas as coisas aí, para que eu consiga adequar tudo certinho, né? E me sentir bem no final de tudo. Quais são, em algum momento da sua trajetória, seja na faculdade ou na sala de aula, já passou por algum momento que pensou em desistir da sua carreira profissional? Se sim, o que fez para superar? Apesar de tudo, né? Porque eu acho que na minha história, na minha trajetória profissional, nada foi muito fácil. Como eu disse inicialmente para vocês, que eu vim lá da zona rural, né? Então, assim, já foi difícil essa mudança, porque eu vim para a cidade, era tudo novo, não morei com a minha família, né? Assim que formei, eu fui trabalhar em uma zona rural, em uma comunidade bastante isolada, e ali eu caminhava um percurso mais ou menos de meia hora dentro da mata, né? Era muito nova ainda. Quando eu fiz a graduação, eu fiz uma cidade que era um percurso mais ou menos de quase 2 horas para ir, quase 2 horas para voltar. Então eu trabalhava o dia, estudava à noite, retornava para casa e ainda tinha que trabalhar o dia todo dando aula. Era desafiador, mas assim, ainda assim, em nenhum momento eu pensei em desistir dessa profissão. Isso é algo que nunca foi imaginado, nunca foi pensado, não. De fato, eu gosto desse trabalho e eu gosto dos desafios que ele oferece também. Eu acho que isso é o bacana da vida. Então, assim, nunca pensei em desistir. Quais dificuldades você teve que enfrentar no início da sua carreira como professora? Exatamente. Continuando,
No início da minha carreira como professora, foi difícil por conta disso. Eu fui trabalhar em uma comunidade bastante isolada, onde não tinha energia elétrica, não tinha nenhum tipo de... né, era o giz na mão mesmo, o livro, o giz, o quadro, e ainda um percurso de mata dentro, né? Então, assim, essas condições, na verdade, foram as condições de trabalho, né? Hoje a gente vivencia uma época em que existe transporte escolar, existem muitos programas de assistência ao professor, ao estudante, de formação, mas no início da minha profissão, não haviam essas oportunidades. Então, assim, poderia ter desistido, né? Mas, como eu tinha muita determinação, um projeto e um sonho em mente, eu sabia que aquilo fazia parte do projeto, né? De um sonho que poderia, sim, melhorar, que as coisas iriam evoluir, iriam melhorar. Eu superei tudo isso, fiquei 2 anos neste lugar. Depois eu fiz um concurso, fui para uma comunidade um pouco maior, que já era um povoado, e aí tudo deu certo, né? Também depois fui transferida para a cidade. Então, assim, inicialmente foi um pouco difícil, mas um difícil também que valeu a pena, que foi uma experiência significativa, porque eu acredito que ali foi um espaço também que, em cada história de vida daquela que eu encontrei naquela sala de aula, de crianças que vinham de famílias bem humildes, camponesas, né? E que o ambiente ali da sala de aula, de repente, era o ambiente em que eles tinham a oportunidade de vivenciar algo novo, né? O conhecimento, as histórias, as brincadeiras, e que eu percebia no sorriso e no olhar deles a felicidade quando eles aprendiam a letra, quando contavam a história para eles. Então, assim, eu até esquecia do percurso que tinha que fazer de volta da escola para o lugar onde eu ficava, né? Porque, brincadeiras à parte, tinha até rastro de onça lá, e aí todo dia com o coração na mão. Mas, assim, tudo valeu a pena. Às vezes eu encontro algum desses alunos, hoje são pais, né? Isso foi no ano de 1999, tem um tempinho, né? Mas, assim, eu fico feliz de reencontrá-los, e aí eles me conhecem, me cumprimentam, sabe? E foi o começo da minha história e foi muito bacana. O que você aprendeu depois de cada uma das suas experiências profissionais? Então, a profissão professor é uma profissão que você aprende a cada dia. Aprende muita coisa. Aprende por exemplo, que muitas vezes o planejamento não sai de acordo com o esperado. E está tudo bem. Aprende que a gente aprende mais do que ensina, tá? A gente aprende com o aluno. Aprende que o essencial não é passar conteúdos, mas é alcançar, é tocar, é conseguir, digamos assim, fazer com que as pessoas consigam pensar, entender, se sentir enquanto pessoas capazes de sonhar, né? Capazes de lutar por aquilo que acreditam. Então, a profissão professor, principalmente hoje em tempos de, digamos assim, tempos de a comunicação, né? Ele está mais rápido, mais acessível, mais fácil. E o professor ele é muito mais aquele ser humano que vai ser uma referência, né? Uma inspiração, para que vocês, estudantes, possam acreditar nos sonhos de vocês, possam entender que as dificuldades existem para nos tornar mais fortes. Então, assim, a gente vai aprendendo, sim, e muito. Aprendi a lidar, a aprender de forma diferente, porque eu fui estudante de escola que copiava o que era passado no quadro, né? Comecei fazendo assim. E aí as novas tecnologias foram surgindo, principalmente após o contexto pandêmico, né? 2020, 2021, 2022, e que muita mudança a gente sentiu de lá para cá. Então, todas essas experiências foram significativas, né? A gente entender a importância da atualização e aprendendo também. Aprendendo a ter equilíbrio emocional, psicológico, que vai acontecer com qualquer um, né? E caso queira, faça essa escolha, né? Pela docência, pela profissão professor. A cada aula dada é um aprendizado novo construído. E é uma profissão dinâmica, ela muda, assim como muda a sociedade. Das experiências que presenciou no campo da educação, qual delas considera mais significativa para o seu trabalho?
foram muitas experiências, mas assim, significativa. No campo da educação, é uma área em que são possibilitadas muitas experiências, há muita troca de conhecimento, né? Hoje a gente tem muitos espaços formativos, mas assim, a experiência que eu tive a oportunidade de vivenciar em sala de aula, quando a gente, do contexto ainda da pandemia, da Covid-19, a gente teve que fazer a utilização de recursos que a gente até então não conhecia. As aulas foram síncronas ou assíncronas, mas que aquilo tudo era muito novo e que a gente teve que lidar com tudo aquilo e conseguir, de certa forma, continuar oferecendo meu trabalho. Foi uma experiência assim, marcante, eu acredito, na minha vida e na vida de todo professor que passou por esse momento. E foi uma experiência tanto como tantas outras, né, de aprendizado e de crescimento. Perguntar aqui, como você se vê daqui a 5 anos? 5 anos, eu me vejo mais feliz, porque eu já tenho terminado o meu mestrado, né? E eu acredito que uma escola também melhor, né? Mais adequada aos nossos alunos, e que todo esse, digamos assim, essa efervescência de tecnologia que a gente tem nos últimos tempos, que ainda professor e muitas vezes alunos ainda não aprenderam a lidar com elas de maneira significativa, produtiva, favorável e positiva ao seu crescimento, sirva realmente para isso. Sirva para a gente aprender melhor, aprender mais e melhorar enquanto pessoas. Então eu espero ter alunos melhores enquanto pessoas, ser uma profissional também melhor e estar feliz e aqui trabalhando. Já teve alguma situação engraçada que já tenha passado na sua trajetória? Uma situação engraçada? Gente, a memória não é muito um fator positivo aqui agora, mas assim, foi no contexto da sala de aula, mas não foi exatamente na sala de aula. Uma que chegou a ser engraçada, eu acho que se não fosse cômico, né, seria trágico, mas assim, nessa escola ainda, do início, de quando eu trabalhava, eu já fazia o percurso com bastante medo, tá? Aí um dia, felizmente, eu arrumei uma aluna que ela mudou por uns dias para uma casa e ela era minha companheira, né? E aí a gente ia conversando sempre assim, ela era uma criança nas aulas, na estrada, e ela ia ficar comigo só uma semana ali, né, naquele percurso. Mas daí ela começou a me dizer uma coisa engraçada, ela começou a dizer assim, olha, eu olho para esse lugar aqui, eu vejo uma pessoa falecida lá da comunidade. Ela tinha essas coisas, e aí ela só me ajudou a aumentar o medo depois que eu fosse sozinha, né? E por acaso, assim que ela tinha ido comigo uma vez, 2 dias depois, tinha um senhor lá bem idoso, ele já estava bem curvadinho, e ele fugiu de casa um dia. Ele fugiu para esse caminho, com uma roupa toda azul. E aí, quando eu olho de longe, tem um ser curvado, enganchado no arame, né? A cerca de arame farpado. Eu acho que ele estava bem idosinho, ele tinha dificuldade para passar, e ele ficou encurvadinho mais do que já era de costume. E aí, meio-dia, com fome, cansada, com medo, eu olho para aquela cena, me apavorei, desespero. Eu acho que eu corri 40 minutos, o percurso todinho sem parar, achando que eu tinha visto, né? Eu tinha visto aquilo que a menina tinha falado. Eu vejo o meu avô, não sei quem, né? E aí, eu cheguei em casa, eu nem consegui almoçar, falei, sobrevivi, meu Deus do céu. Aí, passou um tempo atrás, umas horas depois, a família passou lá, né, onde eu morava, em desespero, procurando essa pessoa que tinha saído de casa. Então, assim, em vez de eu ajudar o senhor lá enganchado no arame, né, claro, eu corri de medo. Então, assim, é uma história que eu fico rindo e achando engraçado, porque, assim, fez parte do contexto, né? Foi ali no exercício da minha profissão, foi no caminho, e que foi muito engraçado. Depois o pessoal, eu até ajudei a informar onde é que ele estava, onde é que eu tinha visto, né? Facilitou, mas eu poderia ter ajudado na hora lá. Imagina. Porque, assim, já tinha, recentemente, um dia antes, a criança me fala, eu vejo porque eu veio ele no caixão com o lenço amarrado aqui no queixo, eu vejo ele sentado desse jeito.
Então, assim, na minha memória estava aquela história ali, também ficou na memória. Eu vejo uma pessoa, o medo ajuda a gente a enxergar diferente, né? Foi engraçado. As pessoas, na maioria das vezes, ao ouvirem falar de curso de letras, automaticamente associam exclusivamente a ser professor. Mas, na verdade, existem outras possibilidades. Que outras profissões que englobam essa área? Enfim, hoje eu considero a formação em letras, né, na área de letras, principalmente língua portuguesa, bastante ampla. Porque, além da docência, né, se faz a licenciatura, pode atuar em salas de aula do ensino fundamental. Com especialização em pedagogia, né, pode atuar ainda como coordenador pedagógico em escola e outras funções em escola. Se faz uma especialização, a pós-graduação, né, pode atuar no ensino médio também, mestrado vai atuar também na universidade, mas, para além disso, existem outras oportunidades, como por exemplo, na questão do campo jornalístico, né? Editor de texto, em revistas, como também palestrantes, né? Na questão da comunicação, do marketing. Então, a função do profissional formado em letras e linguagem é muito ampla. Tem também a questão do legislativo, né? Analista de textos em várias empresas. É bastante ampla aí. Ainda também pode oferecer, está trabalhando em cursos particulares, né? Aulas particulares de língua portuguesa, de redação, ou cursinhos particulares, né? Tudo que entra aí nessa questão de escrita, revisão de textos. Como você vê o futuro na sua área profissional? O futuro na minha área profissional, eu vejo promissor, tá? Eu acho que é uma profissão complexa, sim, desafiadora, sim, interessante. É uma profissão também que oferece uma certa estabilidade financeira, porque a gente tem ainda bastante concursos para professores, porque enquanto houver escolas, a gente vai ter necessidade de professores, né, atuando. Eu acredito que a gente está caminhando para uma sociedade que, digamos assim, mais humana, né, que seja mais necessário a interferência do educador, de fato, como alguém capaz de despertar o olhar crítico, né, de ajudar a fazer novas leituras do mundo. Então, eu vejo um futuro promissor, professor de letras. Agora vamos para um momento de descontração. A roda das palavras. Aqui a gente tem algumas palavras e a senhora vai sortear alguma delas e explicar o que essa palavra significa na sua vida pessoal ou profissional. Gostei da primeira. Qual? Propósito. Propósito é saber o que você quer, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Acho que propósito é aquele motorzinho que move, que faz acontecer. É uma palavra assim, gostei de pegar essa palavra, porque eu acredito que tudo inicia com um propósito. Sim. Pode escolher umas 3 mais ou menos. Umas 3? Depois vocês vão pegar também, viu? Só eu vou ficar na sabatina, não. Próxima palavra. Uma frustração. Frustração, inicialmente, não é uma palavra bacana, mas a frustração, a depender da sua capacidade de resiliência, é algo que mais te impulsiona do que te deixa cair. Já passei por várias frustrações demais, né, na vida pessoal e profissional. Durante o momento que a gente está passando por uma frustração, é algo muito doloroso, de repente. E a gente queixa e acha que é o final de tudo. Mas depois do tempo em que a gente consegue, quando a gente tem um propósito inicialmente, que a gente diz, eu não vou desistir, porque frustrei, porque não deu certo, e você olha para trás e diz, poxa, aquela frustração até me ajudou, aquilo que não deu certo até me ajudou a crescer, me ajudou a entender, me amadureceu. Então, assim, denota algo ruim, mas
Se a gente souber trabalhar, vai ser também algo que vai contribuir com o nosso crescimento, tanto pessoal como profissional. É o mal que veio para o bem, né? É o mal que vem para o bem. A gente precisa ter esse olhar, né? Outra? Pega aqui você e me dê, Luísa. Vai que dá sorte. Uma superação. Agora, olha só, gente, o propósito parece que estava combinado, viu? Estava combinado. A frustração e a superação. Então, assim, superação é uma necessidade na nossa caminhada, né? No nosso projeto de vida. E a gente evolui quando a gente supera. Eu acho que a gente nasceu para superar. A gente supera obstáculos desde o momento do nascimento, que a gente, aprendendo a caminhar, a gente cai, rela o joelho, machuca, levanta e vai de novo. E a minha história de vida, eu acredito que seja uma história de superação. Eu vou contar um fato. Eu não me envergonho desses fatos. De quando eu terminei o magistério, por exemplo, o ensino médio, eu não tinha uma sandália para participar da cerimônia de entrega do canudo, né? Naquela época, meu pai estava difícil a situação, ele não tinha condição para isso. Então, hoje, né, e no decorrer do tempo, eu olho para aquela cena com gratidão até, porque eu consegui entender quanta coisa eu superei, quanto valeu todo o esforço, né? E aquilo não me deixou para baixo, arrasado, incapaz de sonhar. Não, ali eu entendi que eu tinha que ter um propósito, um projeto para superar aquilo que estava difícil. Então, é uma palavra forte. Por fim, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que pensam em seguir essa profissão? Vamos lá. Atenção. Então, assim, após tudo isso que a gente falou, né? Eu espero que vocês tenham entendido, não tenham sentido mais medo da profissão, não, porque é uma profissão maravilhosa, tem seus desafios, mas também tem seus pontos positivos e são muitos e valorosos. É uma profissão de encontro de pessoas, é uma profissão essencialmente humana, que a máquina jamais poderá substituir, tá? É uma profissão em que a gente precisa entender, sim, né, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa função. E a mensagem que eu deixo para quem deseja, e eu espero que vocês tenham um desejo, alguém aqui entre vocês tenha desejo de seguir essa profissão, é essa aqui, tá? Ser professor é escolher caminhar por uma estrada onde o conhecimento se cruza com a empatia. E a palavra tem o poder de transformar realidades. Você não vai apenas ensinar conteúdos, vai lidar com vidas, com histórias, conflitos e sonhos. Vai aprender tanto quanto ensinar. Vai errar, se frustrar, mas também vai se emocionar, rir, crescer e se reinventar. A sala de aula às vezes vai parecer um caos. Mas em meio a esse caos, você vai encontrar sentido, vai ver olhares que brilham quando algo faz sentido, escutar perguntas que você nunca imaginou e presenciar mudanças silenciosas que você ajudou a iniciar. A profissão não é fácil, é exigente, desafiadora e muitas vezes desvalorizada. Mas se você entrar de coração aberto, com coragem para aprender sempre, compromisso com a sua missão, encontrará um caminho profundo e transformador para os seus alunos e para você. É uma profissão que você não caminha só. Você estará sempre acompanhado de colegas de trabalho, de equipe escolar e principalmente de seus alunos. Então vá, mas vá com verdade, vá com vontade, vá sabendo que ensinar é plantar semente que vocês talvez nunca veja florescer. Mas que mesmo assim vale cada esforço, cada palavra, cada silêncio respeitado, cada gesto de escuta. E quando duvidar de si, lembre-se, o mundo muda quando muda as palavras que usamos para enxergá-lo. E você será alguém que ensina a usar essas palavras, especialmente professor de linguagem e língua portuguesa, em que a palavra em si é seu objeto de trabalho. A palavra, ela criou o mundo e ela tem poder de transformar os mundos. A palavra fere, a palavra cura. A palavra machuca, mas a palavra alivia. Enquanto professores e alunos, a gente precisa ter o dom de lidar com as palavras,
lidar com as palavras de modo que elas aliviem, levam alegria onde há tristeza, aliviem a dor. E essa talvez seja o maior desafio do professor, né, que trabalha com a palavra dentro, né, da sala de aula, imbricado, né, tão próximo de tantas vidas e sonhos. É isso. Nós ficamos muito felizes em poder conversar com você além da sala de aula e gostaríamos de agradecer por poder compartilhar com a gente um pouco da sua caminhada e fazer a gente enxergar a educação com mais respeito e mais carinho. Muito obrigada por poder compartilhar com a gente a sua trajetória. É isso. Eu que agradeço vocês essa oportunidade, tá? Precisando, estarei à disposição. E eu espero que tenha sido significativo para vocês, né? Tenha sido significativa a entrevista, que eu tenha ajudado, de certa forma, a inspirar sonhos, tá? A fazer vocês acreditar que são capazes e a perseguir o propósito que cada um de vocês tem, porque vai dar certo, tá bom? A gente precisa desejar e precisa agir. Quando a gente age, é impossível nenhum propósito dar certo. Bom, eu queria agradecer primeiramente à professora Dulcineia por ter dado um tempinho, né, da sua vida para nos dar essa entrevista e conhecer mais sobre a senhora e sobre essa profissão que você atua, que é tão bonita, né, que é ser professor, que é ensinar e ao mesmo tempo aprender, como você mesmo disse, cada dia mais. E minha mãe mesmo já foi professora uma vez na creche. É diferente um pouco, mas é quase a mesma coisa, né? Porque a educação vem da base, vem de casa, acima de tudo. Então, eu queria agradecer. E esse foi o Sesc Conecta e obrigada a todos os ouvintes.